a gente nos apresentou. Ou seja, a introdução desse texto narrativo que nós estamos falando é justamente a apresentação das partes. Então, você vai apresentar as pessoas que estão envolvidas, o contexto, quem são essas partes envolvidas, qual é o cenário do caso. Você vai definir o tom da história, se vai ser um tom mais apelativo ou um tom mais direto. É muito importante, nesse momento, a gente arranjar uma maneira de que o público se envolva com aquilo que nós estamos construindo. Então, quanto mais elementos a gente dá da parte, gera identificação, porque ali são pessoas também. Quando a gente vai apresentar essa parte, então vamos dar um exemplo aqui, ó. Maria, uma mãe trabalhadora de 2 filhos, nunca imaginou que a vida mudaria tão drasticamente em uma tarde comum de uma quinta-feira. Eu já trouxe elementos que geram essa conexão. Eu podia só até apenas dizer, Maria, quinta-feira, quando estava indo para o trabalho, sofreu um acidente, foi atropelada. Mas não, eu trouxe elementos de contextualização que podem gerar essa conexão, né? Mãe de 2 filhos, a mudança drástica da vida e tal. Seguindo da introdução, a gente vai para o segundo elemento da narrativa, que é o conflito, ou, né, como vocês podem chamar, a injustiça. Esse conflito, gente, é o ponto central da nossa história. Então, você vai explicar aí qual é o ponto central do caso. O que foi que aconteceu, quem foi prejudicado, qual foi a injustiça que precisa ser corrigida. Ele deve ser apresentado de forma clara. Cuidado para não falar demais, repetir demais, porque pode, tirando a objetividade, diminuir a clareza. E de forma emocionalmente envolvente. Então, deve destacar a gravidade da situação, o impacto que teve na parte envolvida. Então, vamos voltar lá para Maria. Então, estou dizendo, ó, a vida mudou drasticamente naquela quinta-feira. Então, Maria foi atropelada por um motorista distraído, deixando-a incapacitada de trabalhar e cuidar de sua família. Então, eu fui lá e apresentei, e aí eu passo para o terceiro elemento, para a terceira parte, que é o desenvolvimento, que são as possíveis tentativas de solução. Então, você vai mostrar que o conflito evoluiu, você vai dizer quais foram os desafios enfrentados pelas partes, as ações que foram tomadas para resolver o problema, o motorista prestou ajuda, não prestou ajuda, ela foi socorrida, como é que foi, né? Durante o envolvimento, a gente vai detalhar a luta e os esforços para superar o conflito, no caso, a situação do atropelamento. Aí vamos continuar. Maria teve que passar por várias cirurgias, fisioterapia intensiva, enfrentou dificuldade financeira enquanto esperava a situação se resolver judicialmente. Então, eu vou dando detalhes do desenvolvimento para continuar gerando essa narrativa. Uma das técnicas, né, do storytelling chama até jornada do herói. É isso que está acontecendo aí. Ela vem, passa por um conflito, por todas as dificuldades, e aí a gente vai chegar no quarto elemento, que é o clímax. O que seria o clímax, né? É o momento mais crítico do caso, é o ponto alto da história. Hoje eu não sei mais como é, porque faz muito tempo que eu não assisto novela, mas quando eu era criança, né, vamos colocar assim, as novelas normalmente na sexta-feira terminavam assim, numa cena que você passava o final de semana todinho esperando que chegasse segunda-feira para poder ver como é que aquilo ia se resolver. Então, ela parava no clímax, no ponto alto da história. Durante a semana, a novela acabava de qualquer maneira, mas na sexta-feira, que tinha a quebra do final de semana, era no ponto alto. Então, normalmente, esse clímax é o momento de maior tensão. Vai dizer como é que o caso foi finalizado, se teve resolução. Ele deve também, é importante que seja descrito de maneira emocionante, destacando o esforço, destacando toda a luta que a parte fez, toda a necessidade que passou no sentido de quantas vezes teve que buscar a justiça, o processo, se foi, se voltou, qual é a vara, tudo bem direitinho. Continuando, né? Maria, depois de uma longa batalha judicial, o juiz decidiu a favor, entendendo a sua dor e seu sofrimento. Então, você vai ali apresentar esse clímax. E o quinto elemento, que é o desfecho, é o pedido e as consequências, tá, da sua petição. Então, você vai concluir a história com os resultados e os impactos. Você vai mostrar como foi que a resolução afetou as partes envolvidas, o que é que foi alcançado, vai mostrar consequências positivas, lições aprendidas. Então, dizer que a Maria finalmente conseguiu a indenização, reconstruir sua vida. E esse caso mostrou a necessidade dos motoristas terem mais responsabilidade, mais atenção, e assim vai. Criando essa história, colocando esses elementos para gerar esse envolvimento de todas as partes.
especialmente gerando a conexão com quem está ali ouvindo, no caso, o seu julgador, já que nós estamos falando aqui de petições. Você falando aí, contando a história da Maria, eu lembro de algumas situações assim de sala de aula em que às vezes os alunos me faziam perguntas e eu começava a dizer como eu narraria uma situação de dano moral, né? Eu começava a falar porque a sua dor, o seu sofrimento, seu constrangimento, olhe como você ficou desesperado, foi uma situação que lhe deixou sem ação, que lhe deixou sem saída, e o que seu dano moral ele é muito evidente, porque o sofrimento e o impacto foi causado para você, para sua família. Eles ficavam olhando para mim, dizendo assim, acho que ela juízo é pouco, né? Mas não é pouco juízo não, gente, é porque é isso mesmo. Mas se a gente for pensar numa situação, por exemplo, que a pessoa está esperando por uma cirurgia, o plano de saúde não autorizou, é uma situação de dor, né? Uma situação de sofrimento. Tem alguns casos que é mais fácil você deixar o discurso, a narrativa emotiva do que outros. A gente sabe disso. Porque, de fato, quando ali a situação de dor, você não tem nem muito esforço, né? Basta mesmo... Basta tratar o que está acontecendo. Como quando você trata de casos que envolvem idosos, crianças. Atualmente um assunto que está muito em alta, a questão da violência contra a mulher. Inclusive, hoje saiu uma notícia de um advogado que praticou violência contra a mulher. Então, assim, são situações que, por si só, já geram essa questão no público. Mas você pode destruir toda essa situação se você não souber fazer uma boa narrativa. Por outro lado, se você fizer uma boa narrativa, é algo que você já tenha metade do caminho andado, porque você já tem a situação na sua mão, é só você narrar.